Salve família! Esse é o terceiro vídeo da nossa série Painel Educativo sobre fazer murais ou pinturas artísticas na parede. E agora nós vamos falar sobre como ampliar um desenho que você fez no papel para as dimensões da parede. Então, segue o vídeo. Salve, salve moçadinha! Sejam bem-vindas e bem-vindos à terceira aula do nosso curso básico de fazer pintura artística em parede, onde a gente já falou primeiro sobre os tipos de parede, depois falamos sobre os tipos de tintas e como fazer as cores, e agora vamos falar sobre como ampliar o desenho, métodos de ampliação para passar para a parede aquela ideia que a gente tem de pintura artística. Certo? Então, beleza. Para fazer isso, a gente tem tipicamente 4 métodos. O primeiro método, e mais óbvio talvez, é o método de desenho à mão livre. Você vai simplesmente pegar aquele desenho que você já fez no papel ou que você conhece na sua mente e vai passar direto para a parede sem usar algum outro método de ampliação. Então você pode usar direto aí já a tinta de parede mesmo, com spray ou a trincha. Mas tem gente que usa também, para facilitar e fazer as primeiras marcações, giz de quadro negro, giz de cera ou até giz pastel, por exemplo, lápis, se a parede estiver muito lisa, ou outras canetas, posca, enfim. Esse método consiste em simplesmente chegar na parede e já desenhar o trabalho e já ir assim de uma forma bem direta. O nosso segundo método chama-se quadriculado. O quadriculado é um método ele consiste em no papel, por exemplo, onde você faz o desenho antes de ir para a parede, consiste em sobrepor uma malha quadriculada. É importante que sejam quadrados mesmo, bem retos e com os lados uniformes. Então você vai sobrepor uma malha quadriculada em cima do seu desenho e depois, na parede, você vai reproduzir aquela malha, só que com os quadrados maiores. Mas aí tenha atenção que você deve manter a mesma proporção de largura por altura dos quadrados. Então a quantidade de quadrados na largura tem que ser a mesma e na altura também. Para utilizar esse método, você pode olhar na nossa descrição aqui embaixo no YouTube, que eu vou colocar alguns vídeos de apoio se você optar por esse método. Esse método vai ser mais útil, principalmente no caso de, por exemplo, se você foi contratado para fazer um trabalho, mas você não vai ter tempo de ver a parede antes, por exemplo, ou de tirar uma foto da parede que é necessário no próximo procedimento. Então, se você vai só chegar na parede e já vai trabalhar, então é importante que você pense na possibilidade de usar esse método, porque você pode já chegar e fazer os quadrados na parede. Você pode, para te auxiliar, você pode usar fita crepe e você vai precisar de trena também. Beleza? E tem gente que usa nível, enfim, tem várias formas de fazer, dá uma olhada nos links da descrição, beleza? Pronto. O terceiro método, ele é conhecido aqui no Brasil, em português, como o método da marcação aleatória ou do grid rabisco, mas é conhecido em inglês como doodle grid, scribble grid ou lazy grid, é o terceiro nome. E esse é o método que nós vamos experimentar juntos aqui nesse vídeo de hoje. Esse método ele é semelhante ao quadriculado, mas em vez de você fazer a malha em cima do seu papel, você vai fazer direto na parede as referências que você vai utilizar para passar o seu desenho. Então, como que isso vai acontecer? Primeiramente, você vai na parede fazer marcações aleatórias. E essas marcações
Depois você vai tirar uma foto. E aí, ó, presta atenção. É importante quando você for tirar a foto que a sua câmera ou o seu celular esteja bem paralelo à parede. Porque se ele estiver inclinado, por exemplo, uma parede muito grande e você estiver apontando para cima para conseguir tirar a foto, o desenho depois vai sair deformado. Vai ter uma certa deformação do desenho. Então tem que ter esse cuidado. Mas então, beleza, você faz as marcações aleatórias, tira a foto da parede e digitalmente você vai aplicar essas marcas acima do desenho que você quer fazer na parede. Para que depois, quando você for para a parede, você usa aquelas marcas como referencial, certo? Eu vou demonstrar essa técnica nesse vídeo, então aguarde mais um pouco. A última técnica é a técnica de utilizar um projetor, que precisaria, claro, de ter um projetor, mas você pega a imagem que você quer fazer e projeta na parede. É claro que eu sei que muita gente não tem projetor e que isso não é totalmente acessível. Então, por isso, a forma como vamos fazer hoje é o grid aleatório de marcações aleatórias. Certo? Então, tudo bem. Bom, primeiramente eu vou fazer a cor que eu vou usar como grid aqui. Eu tô com as minhas tintas aqui, como eu falei na outra aula, em potes aqui, em vasilhas que tenham tampa, porque eu quero preservar as qualidades dela. Vocês não estão vendo aqui, mas eu tô com uma bandeja, ó. E bom, vou fazer minha tinta aqui. Nesse momento, você não precisa ter muito cuidado com a cor, porque essas marcações, o ideal a gente está fazendo elas para que elas sejam sobrepostas pelas cores que vão vir na sequência. Por isso, eu vou fazer aqui um cinza médio só para destoar do meu fundo, que é branco. E depois ele vai ser tampado pela arte. Eu vou escurecer só mais um pouco para ficar mais claro para vocês aí no vídeo. Para ter um pouco mais de contraste aqui com a minha parede branca. Ok. O cinza tá feito, não sei se dá pra ver. Esperando as cachorras aqui. Sai fora, sai fora. Pss, as duas, sai. Sai, Guito, sai. Pss. Sai pra lá, sai pra lá. Sai pra lá, sai, sai. Pss, pss. Sai, 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 sai. Bom, galera, eu tive que ser um pouco mais enfático ali com os cachorros, senão nem consegui gravar. Mas vamos lá. Eu vou começar a fazer agora as marcações. E para fazer as marcações, a dica que eu te dou é o seguinte. Utilize formas simples, que você conheça bem. Então, por exemplo, você pode usar letras para formar palavras, por exemplo. Pode usar números. Você pode usar formas conhecidas como um coração, ou um trevo, ou uma estrela. E até curvas, né? Ou outras formas aleatórias. É importante que você não sobreponha as formas, porque o que a gente quer aqui é clareza na hora de passar o desenho. Então, até um certo espaço entre elas, é bom que a gente mantenha. Porque vai ser por esses vazios, e pelas formas, pelas quinas que a gente vai se orientar, beleza? Então eu vou fazer aqui aleatoriamente, não pensei em nada, vou só começar a fazer aqui.
Bom, pessoal, reparem bem aí nas minhas marcações aleatórias. Eu fui fazendo, ó, sem pensar demais, sem... O meu objetivo foi ocupar bem o espaço da melhor forma e para que dessa forma eu tivesse em toda a parede, em praticamente toda a parede, assim, em cada quadrado, assim, de pelo menos uns 30 por 30 centímetros aqui, eu tivesse uma marcação com a qual eu vou me orientar na hora de passar o meu desenho. Então agora essa aula vai seguir no computador, onde eu vou te mostrar como que eu faço para aplicar essa imagem, a imagem dessas marcações sobre o desenho que eu quero colocar na parede. E depois eu vou te mostrar na prática como que eu vou passar para a parede. Esse desenho que eu vou fazer aqui nessa aula vai ser o desenho que na próxima aula eu vou te passar as técnicas básicas na hora de fazer uma pintura mural. Beleza, galera? Então agora, bora pro computador. Bom, pessoal, agora o próximo passo é no computador, onde vamos usar o programa GIMP, que é um programa de edição de imagens gratuito que você pode baixar facilmente no link que eu coloquei aqui na descrição. Então, beleza. Aqui no GIMP, inicialmente a gente vai em Arquivo e Abrir, e aí aqui você vai ter que localizar a foto que você fez da parede. A minha foto está aqui, com as minhas marcações. Então, tudo bem, eu abri essa imagem. Em seguida, eu quero abrir sobre ela o desenho que eu vou querer ampliar. Então, venho em Arquivo, Abrir com camadas. Abrir com camadas significa abrir no mesmo documento. Então, eu vou selecionar aqui o desenho que eu realizei. O desenho que eu escolhi está em PNG. Então, você deve também procurar um desenho, preferencialmente que também não tenha fundo, mas se tiver o fundo não tem problema também. Então, tudo bem. Agora, eu quero aproximar aqui um pouco, eu clico na lupinha, clico uma vez, ok? Então, beleza. Agora eu quero transformar esse objeto aqui. Então cliquei sobre ele na ferramenta de transformação unificada, Shift T, que é o atalho. Ou então, se ela não aparece para você aqui, você pode encontrar ela em ferramentas, ferramentas de transformação, transformação unificada. Beleza? Então, beleza. Quando você clica com a ferramenta de transformação unificada, ela vai criar essa borda na imagem com esses quadrados aqui e eles servem para redimensionar, por exemplo, a imagem. Então, ela foi colocada bem pequenininha. Eu quero um pouquinho maior. Então, primeiramente, eu vou apertar espaço aqui só para isso aqui não ficar na frente. Então, o espaço, quando você aperta, ele move a sua área de trabalho. Então, clicando nesse quadrado maior, você consegue aumentar a figura mantendo as proporções dela. Então, no quadrado maior aqui eu vou aumentar também, porque eu achei que estava pequena e eu quero reproduzir uma figura grande. Então, aumentar mais um pouco para cá. Pronto, agora eu acho que ela já está numa altura legal, está pegando no final aqui das minhas marcações, tanto em cima quanto embaixo. Agora eu quero localizar ela e quero movimentar elas para ficar bem por cima das marcações, de forma que as marcações sejam um bom guia para eu reproduzir essa imagem. Então, então clicando por cima eu consigo redimensionar, recolocá-la aqui, remanejar a imagem no espaço. Então eu quero utilizar essas três marquinhas aqui junto à ponta do triângulo. Pronto. Aqui eu acho que já está legal. Mas aqui no círculo eu percebi, que a circunferência está quase coincidindo com a circunferência do 3. E é mais interessante que a gente tenha figuras que são cortadas pela imagem. Isso vai facilitar na hora de passar para a parede. Então esse raio aqui, por exemplo, ou esses símbolos aqui. Então para isso eu vou aumentar mais um pouco, porque eu quero evitar
a forma que eu tenho coincida com a forma das marcações. Então, beleza. Aqui, agora eu vou mover mais um pouquinho aqui. Ponta com ponta. A circunferência aqui ficou paralela. Eu prefiro utilizar ela paralela. E pronto. Estou satisfeito. Fiquei satisfeito. Diminui mais um pouquinho aqui. Só para o S ficar bem secante aqui. Beleza, fiquei satisfeito. Aperto Enter. Pronto. A figura foi transformada. Ó, não estou bem satisfeito ainda. Eu quero, porque aqui ficou um pouco desencontrado com a ponta, então quero chegar um pouquinho pra cá. Tá bom, agora Enter. Beleza. Coloquei bem, só que agora o contorno aqui que está preto, ele sobrepõe as marcações. Eu quero que ele perpasse a marcação. Então eu faço isso diminuindo a opacidade da figura. Então eu venho aqui na opacidade, ó, ela é uma eu posso arrastar aqui para diminuir a opacidade. Vou deixar aqui em torno de 70%. Tá bom? Agora eu consigo ver. Eu vou clicar aqui na lua para dar um zoom. Ó. Eu consigo ver bem aonde que as marcações que eu fiz estão sobrepostas pelo desenho que eu quero fazer. Inclusive, na hora de imprimir, você pode escolher imprimir pedaços, se for uma forma complexa. Então, você pode imprimir um zoom ou uma aproximação desse tipo, ou pode aproximar até mais, ó, para saber exatamente aonde cada parte coincide ou desencontra com a marcação. Então, com o zoom, apertando Ctrl, eu tiro o zoom. Então, beleza, estou satisfeito. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar esse arquivo, mas não como um arquivo do GIMP. Se eu vier aqui em arquivo salvar, ele vai salvar como arquivo do GIMP. Eu quero gerar uma imagem. Então, vou em Export As. Vou dar um novo nome para ele. Vou chamar de desenho na parede. E ok, vou exportar. Não contém nenhuma extensão. Beleza, então desenho na parede sobre ponto .png. Exportar. Aqui ele abre as opções do PNG. As opções já são com uma boa configuração de qualidade de imagem. Então eu escolho exportar. Vou esperar essa barra aqui encher, ó, que está salvando a minha imagem. Pronto. Agora a minha imagem está feita e eu posso ou imprimir para levar para a parede como referência, ou então usar a própria imagem no meu celular, por exemplo, e assim passar o desenho, que eu vou te mostrar agora lá na parede, como que a gente faz. Então, bora para a parede. Bom, pessoal, de volta à parede agora. A gente já fez a nossa imagem lá no computador, aplicando a figura que a gente vai ampliar aqui nas marcações da parede. A partir de agora, eu já vou começar com uma dica, que é o seguinte: eu imprimi, como vocês podem ver aqui, as marcações que a gente fez, estão impressas nesse papel. E a dica que eu te dou é a seguinte, de você no momento que já tiver impresso esse papel, com a sua referência, você pode usar também no seu celular, mas no caso eu estou usando o celular agora para gravar essa aula. Então você pode imprimir e na hora que, em vez de você trazer só o papel, você vai colar numa cartolina, que por exemplo é o fundo de um bloco de papel, para que seja uma superfície mais firme e te dê apoio na hora de passar para a parede. Então vamos passar? Então beleza. Eu peguei aqui uma cor que eu já tinha de murais passados que eu fiz, que eu guardei, né? Afinal sobrou. E eu vou utilizar essa cor para fazer as marcações. Então vamos lá. Bom, o ponto de partida que eu vou tomar é esse segmento aqui, ó.
vai ser esse lugar. Então eu sei que o triângulo aqui vai passar aqui mais ou menos. Para fazer isso, você pode ir observando a contraforma que deixa para trás, ó. Que é mais ou menos o que eu estou observando aqui. Eu observei na marcação que ficava um pequeno triângulo aqui na ponta e dois triângulos mais ou menos do mesmo tamanho, tanto aqui quanto aqui. Então agora é só eu ligar essas partes. O desenho que eu estou fazendo aqui, eu escolhi um desenho simples, afinal é uma aula demonstrativa. Mas você pode utilizar o próprio desenho como orientação das marcas que você está fazendo. Afinal, normalmente o desenho é seu. Como é esse caso aqui, que eu mesmo fiz esse desenho. Então, beleza. Feita essa primeira marca. Então, eu estou usando o próprio desenho como forma de marcar o meu trabalho. Então, beleza. Ó, não ficou muito reto. Tô vendo aqui, então eu queria um pouquinho mais pra cá, ó. Que vai ser onde eu vou ligar lá no outro ponto, ó. Agora mais um traço. Como é só uma marcação, como eu falei, eu vou descer esse traço aqui até embaixo, para eu usar ele de guia também. Então, ó, desceu. Por mais que ele não vá aparecer no final, esse traço, eu vou na próxima sessão, nós vamos sumir com ele. Então, beleza, eu desci bastante, eu desci bem mais do que vai precisar. Agora, ó, vamos lá. Eu vou ver nesse Z aqui, ó. Vou entender aonde que tá passando, ó. Então, beleza, eu sei que um vai até a ponta do 3, mais ou menos. Aqui assim. Vai passar bem no meio aqui desse segmento, deixando um triângulo pequenino aqui. Então, ó. Então agora eu ligo as pontas. Vou fazer passando da medida, que depois eu vou recortar tudo. Recortar que a gente chama é apagar. Eu vou mostrar na próxima aula o que é isso. Na prática, pessoal. Agora a mesma coisa, ó. Vou usar de novo. Vou usar essa reta aqui, ó, de referência. Lá na verdade é um pouco mais aqui, ó. Aqui, ó, tá bem rente aqui, ó, 1. Então, ó, é aqui assim, ó. Podem ver que tem algumas coisas que estão um pouco tortas, mas quando a gente for preencher, elas vão chegar no lugar. Vocês vão ver por quê. Mas tudo bem, eu posso
Por exemplo, esse segmento aqui eu vi que está um pouquinho torto. Posso definir melhor aqui, ó. Trazer para cima. Só pra gente marcar mesmo. Agora a nossa última forma, que é o círculo. O círculo é uma forma complexa de natureza, né? Mas vamos tentar fazer ele ficar o melhor possível aqui. Então aqui, essa linha aqui tem que vir um pouquinho mais para baixo, que eu já tô vendo. Então eu vou trazer ela bem mais para baixo. Ó. Agora o círculo. Aqui ele tá deixando uma forma bem interessante nesse... Uma contraforma bem interessante nesse objeto aqui, ó. Ó. Mais ou menos isso aí. Agora ele vai passar bem fora aqui do L. Bom, galera, a marcação tá feita. Vocês podem ver que as formas não estão perfeitinhas, mas a gente vai tentar ajeitar isso na próxima etapa, que é a etapa das técnicas. Vocês puderam ver como é relativamente simples esse processo e tem um resultado bem satisfatório na hora de passar os desenhos para a parede. Ok, galera? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, dá um confere aqui nos links da descrição que eu vou colocar aqui no YouTube e compartilha esse vídeo para amigos e amigas que você acha que vão gostar desse material. E me segue lá nas redes sociais, assim como as redes sociais do projeto, que estão todas na descrição. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.